no capítulo 11. Evangelho de João, capítulo 11. Eu vou ler alguns versículos e depois vou interromper a leitura. E durante a palavra nós buscaremos um ou outro versículo que sirva para dar um entendimento maior daquilo que nós estamos buscando nesta noite, amém? Esse capítulo trata da morte de Lázaro e, consequentemente, a ressurreição de Lázaro. Mas eu quero que os irmãos peçam a Deus uma unção do alto para entenderem o propósito real de Deus na morte desse servo. Muito mais que um milagre. A morte de Lázaro e a ressurreição de Lázaro tem uma mensagem de Jesus, uma mensagem de Deus para nossas vidas. Capítulo 11 diz assim: um certo homem chamado Lázaro, de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta, estava doente. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava doente, era a mesma que ungiu com óleo perfumado o Senhor e lhe enxugou os pés com os próprios cabelos. Assim sendo, as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, eis que aquele a quem amas está enfermo. Ao saber do ocorrido, disse Jesus: essa enfermidade não terminará em morte. Eu queria que você, se puder sublinhar, não terminará em morte. Sobre isso que Jesus quer que nós entendamos mais nesta noite. Mas sim o quê? Terminará para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. E Jesus amava a Marta, a irmã dela, e a Lázaro. Contudo, quando soube que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias no lugar onde estava. Ficou de propósito. Não ficou porque tinha outras coisas a fazer. Deus é soberano e Jesus aqui dá uma lição que depois ele vai nos mostrar, que vai falar com aqueles que estavam envolvidos nesse episódio, da soberania de Deus. Se ele ficou 2 dias, é porque ele tinha uma mensagem a passar. Depois disso, falou aos seus discípulos: vamos voltar para a Judeia. Ao que lhe advertiram os discípulos: Rabi, que quer dizer mestre, há pouco os judeus tentaram apedrejar-te e mesmo assim estás indo para lá outra vez? Jesus lhes respondeu: não são 12 as horas do dia? Se alguém caminhar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Jesus está falando dele, da importância de nós caminharmos com ele. Mas ele está mandando mensagens subliminares. Ele está mandando mensagem para a pessoa dizer: captei, meu mestre. Mas se caminhar na noite, tropeça, porque a luz não está nele. O tempo todo Jesus chamando a atenção para que ele veio, e agora ele vai dar uma aula prática daquilo tudo que ele estava pregando e que vai continuar pregando depois desse episódio. Tendo dito estas palavras, prosseguiu explicando-lhes: nosso amigo Lázaro dorme, mas eu vou até lá para despertá-lo. Por quê? Na cabeça de Jesus, o que ele estava dizendo é que ele veio para acabar com a morte. A partir do momento que as pessoas aceitam Jesus, ele não morre mais, ele dorme. Em algum momento ele vai ressuscitar, quando Jesus chamar a sua igreja, e se ele estiver morto, ele vai ressuscitar. E nunca mais morrerá. Ou ele terá morte eterna, viverá, estará vivo no inferno, ou estará vivo no céu. Então seus discípulos lhe disseram: Senhor, se ele está dormindo, vai ficar melhor. Entretanto, Jesus lhes havia falado da morte de Lázaro, mas os discípulos pensaram que Jesus estivesse se referindo ao repouso do sono.
ao que Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu. Vocês estão entendendo? Eu vou entrar na linguagem que vocês alcançam. Ok, ele está morto, para vocês, mas para mim não. E para o vosso bem, estou alegre por não ter estado lá. Outra mensagem que Jesus passa. Para que haja um milagre, para que eu possa completar a minha mensagem, para que vocês possam entender o que eu estou falando, foi muito bom, e bom para vocês, que eu não estivesse lá. Quem conhece a história de Lázaro já está matando aí um monte de charadas, né? Sendo assim, vamos ter com ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos seus companheiros discípulos: vamos também nós para morrermos com ele. Quem gosta de só malhar o Tomé, que Tomé era isso, Tomé agora diz: vamos dar a minha vida, eu estou lá, vamos junto, vamos morrer com ele. Vamos morrer com Jesus. Jesus está indo lá, pode ser morto, estou junto. Ao chegar, encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. Esse 4 não é por acaso. Jesus atrasou o passo para quando lá chegasse, ele já estivesse morto há 4 dias. E diz porque Betânia ficava próximo de Jerusalém, cerca de 15 estádios, e muitos dentre os judeus tinham vindo juntar-se ao grupo de mulheres que procuravam confortar Marta e Maria pela morte do irmão. Assim que Marta ouviu que Jesus estava a caminho, saiu ao seu encontro. Maria, no entanto, ficou sentada em casa. Disse Marta a Jesus: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Maria está pensando, Marta está pensando em algo superficial. E muitas vezes, amados, nós temos seguido a Jesus para receber algo que perece. Nós temos aceitado a Jesus e dizemos que como Senhor e Salvador, mas muitas vezes nós não temos deixado Jesus ser o nosso dono, o nosso Senhor. E ela estava se contentando que ele não tivesse morrido, e o que Jesus queria é que houvesse uma mudança completa na vida de Lázaro, e a partir de Lázaro as pessoas pudessem entender melhor o discurso para o qual ele veio. Mas sei que mesmo agora, seja o que for que pedires a Deus, Ele te dará. Jesus então assegurou-lhe: o teu irmão ressuscitará. O tempo todo ela está pensando: vai haver um milagre, ele vai ressuscitar. E Jesus disse: não, estou plantando alguma coisa acerca do arrebatamento, acerca daqueles que têm Jesus, acerca daqueles que me conhecem, daqueles que vão viver comigo eternamente. E Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida, versículo 25, aquele que crê em mim, mesmo que morra, como você está dizendo, viverá. Jesus não fala mais em sono, mas fala em morte agora. Ok, mas aquele que crê em mim, mesmo que esteja morto, viverá. E todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Está aí a confirmação disso que nós estamos falando. Então nós estamos aqui entendendo que essa mensagem de hoje, muito mais que o milagre da ressurreição de Lázaro, é uma palavra profética para eles e para nós. Depois de dizer essas palavras, versículo 28, Marta seguiu o seu caminho e chamou Maria, sua irmã, e lhe disse em particular: o mestre chegou e chama por ti. Assim que Maria ouviu isso, levantou-se apressadamente, foi ao encontro dele. Jesus ainda não havia entrado no povoado, mas estava onde Marta o encontrara. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo que ela se levantou apressadamente, saiu, seguiram-na, julgando que ela fosse ao sepulcro para ali chorar. Então, quando Maria chegou ao lugar onde Jesus estava, vendo-o, prostrou-se aos seus pés e desabafou: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mesmo discurso. Sendo assim, ao ver Maria chorando, bem como os judeus que vieram com ela, Jesus indignou-se no espírito e compadeceu-se. Perguntou-lhe Jesus: onde o colocaste? E eles indicaram: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Jesus não chorou
porque Lázaro tinha morrido. Jesus chorou porque disse: não é possível que eu estou falando uma coisa e as pessoas não entendem. Ele chorou de dó, ele chorou de pena. E muitas vezes, amados, Jesus tem chorado porque Ele tem mandado para nós tantas coisas sublimes e nós temos preferido as coisas superficiais. Então os judeus comentaram: vede como Ele o amava. Mas alguns deles questionaram: não poderia este homem que abriu os olhos ao cego ter evitado que seu amigo morresse? Milagre. Jesus ressuscita seu amigo e diz: então novamente Jesus se indigna em seu espírito e comovido, dirige-se ao sepulcro. Essa leitura é longa porque ela é necessária, que é uma das histórias mais completas acerca do novo nascimento, da vida, daquilo que Jesus tem para nós. Determinou Jesus: tirai a pedra. Preveniu-lhe Maria, irmã do falecido: Senhor, ele já cheira a bala, pois já se passaram 4 dias. Os judeus criam que até o 3º dia, se fosse fazer alguma coisa, que fosse até o 3º dia, porque a alma dele estaria com ele até o 3º dia. E Jesus, de propósito, vai ao quarto para dizer: a alma não está com ele, mas está comigo. É para onde ela vai. Mas não depois de 3 dias. Quando nós morrermos, imediatamente a nossa alma se sai do corpo e vai para o controle de Deus. Sejamos nós crentes ou não, a alma vai sob o controle do Senhor. Aqueles que são do Senhor estão num lugar separado, e aqueles que não são do Senhor estão em outro lugar diferente dos que são dele. Por quê? Quando houver a ressurreição, ninguém a partir dali tem mais nenhuma chance. Quando houver a ressurreição, e cada pessoa cuja alma está sob o controle de Deus, receberá um corpo. Os que são seus prestarão contas e já são salvos, não vai ter que fazer nenhum vestibular ali, e já vão para o céu. E os que não são, receberão um corpo, prestarão contas com Deus e serão enviados para a morte eterna. Tudo isso Jesus está explicando aqui. E eu queria falar nessa noite, então, sobre os propósitos de Deus. Algumas coisas nós já pincelamos aqui, e vamos dar uma parada que nós vamos prosseguir a ler daqui a pouco, de acordo com os temas. Separamos 4 itens aqui para dizer sobre os propósitos de Deus na vida de Lázaro. E agora eu acrescento os propósitos de Deus na nossa vida. Nós vamos começar a estudar em fevereiro uma vida com propósito, vivendo em propósito. Ninguém está aqui na terra sem propósito. Ele tem um propósito dele e tem um propósito de Deus na vida dele. Cada um de nós tem um propósito, só que às vezes nós não conhecemos o nosso propósito, e nós temos que pedir a Deus quais são esses propósitos, ou qual é esse propósito, e o Senhor, na medida que nós vamos caminhando com Ele, vai nos ensinar e vai fazer-nos ver claramente para que a vida tenha sentido. Quantas vezes nós encontramos pessoas dizendo assim: eu não tenho sentido na minha vida, a minha vida não tem o menor sabor, não tem a menor diferença, tanto faz, tanto fez, eu não sei para que sirvo, eu não sei para onde, eu não sei de onde vim, eu não sei para onde eu vou. Quando nós não conhecemos o propósito de Deus para a nossa vida, nós somos assim como alguém que está sem rumo, alguém que está desorientado realmente. E tudo, absolutamente tudo que Deus faz, Ele faz com um propósito, absolutamente tudo. Deus não brinca, Deus não passeia, Deus tem um propósito na vida de cada um de nós. Tudo que passamos, há um propósito de Deus. Se somos servos de Deus, por que não haveria um propósito? E absolutamente tudo. Quando nós estamos em situação difícil, quando estamos sofrendo algum ataque de alguma coisa, se somos servos de Deus, há um propósito.
porque o inimigo não pode nos tocar sendo o Senhor, o nosso dono. Mas, se o inimigo vem nos sondar, dar volta e tentar mexer com a nossa cabeça, com o nosso coração, tem um propósito de Deus, porque Ele não tem autorização para fazer isso, a não ser que o Senhor permita. Já pregamos isso aqui, para ver o nosso fortalecimento, para ver que nós podemos vencer os ataques, vencer as forças contrárias às forças de Deus, mas com o Espírito Santo. E como é que nós podemos aprender alguma coisa com a ressurreição de Lázaro? O que Jesus, além disso que nós pontuamos, o que Jesus quer nos mostrar? Ele quer falar para nós de morte. É necessário que morramos. E como é difícil morrer, meus irmãos. Morrermos para algumas coisas, morrermos para algumas situações, é uma das coisas mais difíceis. O ser humano quer estar vivo, se apegando a todas as coisas, e muitas vezes estamos nos apegando a coisas que nos matarão, mas se morrermos, essas coisas não nos matarão. Então a morte sinaliza o fim de alguma coisa. A morte sinaliza o fim de alguma coisa. Quando algo morre na sua vida, que você deixou morrer, ou que você matou, ou que você colaborou para que fosse morto, sinaliza que você está num outro patamar de... Está na moda falar em outro patamar, né? Você está num outro patamar de relacionamento com Deus. Em Jesus, nós morremos todos os dias. E precisamos morrer todos os dias. Quando nós não morremos todos os dias, alguma coisa cresce dentro de nós, permanece vivo, e Jesus precisa matar isso para nós. Precisa entrar dentro da nossa vida e sinalizar e dizendo assim, isso tem que morrer, porque isso vai te matar. Mas se eu matar você, ou seja, se eu matar você para aquilo, você viverá. Quantos estão entendendo, irmãos? Então é preciso morrer para as coisas que se deve morrer. Mas às vezes, amados, nós morremos para as coisas que não podemos morrer. Morremos para o fervor do Evangelho. Morremos para o fervor de buscarmos a nossa santidade. São coisas erradas. Nós esfriamos. Por quê? Porque nós estamos alimentando a nossa vida com alguma outra coisa que está tomando o lugar daquilo. Mas isso é outra pregação. Nunca deixe morrer a esperança. A esperança em você não pode morrer. Há um ditado que diz, a esperança é a última que morre. A nossa não. A nossa é Jesus. É a primeira. Essa vive e não tem morte para ela. Nunca deixe morrer a fé. Se a sua fé morrer, você está irremediavelmente perdido. Mas o que interessa aqui também, o segundo ponto, é que Jesus se demora em atender. No versículo 17 diz, ao chegar, encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. Todas as coisas Jesus sabia, e sabe até hoje. Tudo aquilo, se você está passando uma necessidade, se você está passando alguma privação, você pode ter certeza que Jesus sabe antes de você orar. Antes de você pedir, Jesus já sabe. Quando nós temos Jesus, nós precisamos aprender a viver com milagres, mas não milagres superficiais, milagres que enaltecem a nós, mas de milagres que glorifiquem o nome de Jesus. Experiências com Jesus representam coisas sobrenaturais. Quando Jesus demora a nos atender em alguma coisa, é porque Ele está fortalecendo a nossa fé, Ele está fortalecendo, e Ele queria que essa fé estivesse forte em Marta e Maria, e todos aqueles que gostavam de Marta e Maria. Ele queria que aquilo tivesse acontecendo. Ele queria que as pessoas entendessem que Ele veio para ser um diferencial na vida das pessoas. Então, amados, quando nós
estamos achando que Jesus está se demorando, nós temos que perguntar: o que é que Jesus quer disso? O que é que pode estar acontecendo? O que é que eu posso aprender com essas coisas? O que Jesus queria nessa morte era ensinar. Ele queria ensinar. Ele queria falar para as pessoas para o que ele veio. E muitas vezes, vê se não é assim nas igrejas, em algumas igrejas, aqui também há isso. As pessoas que, eu ouvi dizer que essa igreja aqui, oraram aí, uma pessoa estava com câncer, ele foi curado, eu quero ficar aqui nessa igreja. Mas você, vem cá, se você tiver uma enfermidade, nós orarmos e você não for curado, como é que faz? Você não está entendendo o que Jesus quer da sua vida. O que nós precisamos entender é que Jesus trabalha na nossa vida de uma forma que nós entendamos o amanhã, que nós vamos viver com Ele. E para que isso aconteça, muitas coisas precisam acontecer na nossa vida. Uma dependência total, morte todos os dias de todas as coisas, para que o Senhor perceba que nós estamos confiando nele, não nas coisas ou não nas pessoas. Então, os milagres, eles precisam acontecer para glorificar o nome do Senhor e para que você cada dia mais tenha força e tenha vontade de servir a esse Senhor. Não é um milagre que você fica alegre, todo mundo fica alegre com o milagre, mas não é um milagre que daqui a pouco você já se esquece dele. Quantas pessoas recebem milagres, eu conheço algumas, recebem milagres na sua vida, e eles ficam e falam para um e falam para o outro, daqui a uns meses aquilo parece que morre, parece que esfria. Por quê? A pessoa estava enaltecendo o milagre, não o Senhor do milagre. Aquilo que Jesus faz por nós é mais importante. Quem faz por nós é mais importante do que Ele faz por nós, do que aquilo que Ele nos dá. Quantos entenderam isso? Mas há uma coisa interessantíssima, que Jesus vai passar uma mensagem. Nós somos conhecidos como eclesia. Eclesia, no grego quer dizer chamados para fora. Chamados para fora, irmãos. Algumas igrejas até pregam, nós não podemos ficar aqui dentro de templo, nós fomos chamados para fora. É também, mas é muito mais que isso. Chamados para fora é chamados para fora do mundo. Nós somos chamados para estar no mundo, mas não somos do mundo. Nós fomos chamados para conviver nesse mundo, mas não tomar a forma desse mundo. Isso quer dizer chamado para fora. E Lázaro, no versículo 43, está lá sepultado, tendo dito essas palavras, o versículo 42, eu sei que sempre me ouves, Jesus falando com Deus, mas disse isso por causa da multidão que está ao meu redor, para que creiam que tu me enviaste. Enviaste para quê? Para fazer milagres? Não, Jesus não veio à terra para fazer milagres, irmãos. Ele fez milagres para mostrar quem Ele era, mas Ele veio para nos dar a salvação. Esse é o maior milagre. E orando assim, ele disse, tendo dito essas palavras, clamou em alta voz, Lázaro, eclesia. Aí está escrito, Lázaro, vem para fora. Irmãos, a impressão que eu tenho, enquanto eu estava estudando isso daqui, e quantas vezes nós já pegamos, quantas vezes você já ouviu uma mensagem sobre a ressurreição de Lázaro? Inúmeras. E eu estava orando, e Deus disse assim, é como se Jesus dissesse assim, Lázaro, você vai ter uma doença, você vai morrer, fica tranquilo. Depois de morto, ele fica tranquilo mesmo. Você fica tranquilo que você vai morrer. Eu vou demorar a chegar, mas você vai ser o protagonista de um testemunho que eu vou dar. Eu vou usar você para mostrar para todas as pessoas que o que mais me importa é que as pessoas saiam do mundo e não estejam no mundo dos mortos. Irmãos, sabe por que Jesus chegou na porta do túmulo e disse, Lázaro, vem para fora? Os irmãos vão achar que é brincadeira, mas não. É porque se ele dissesse, vem para fora, sairiam todos os mortos que estavam ali, tudo que estava ao redor.
Mas ele estava falando com Lázaro, então ele chama Lázaro pelo nome. Lázaro, vem para fora. Lázaro, eclesia. Lázaro, saia deste mundo que está te derrotando. Você agora vai estar num mundo que é vida eterna. Porque Jesus estava dizendo ali para Lázaro o seguinte: Lázaro, você vai ressuscitar. Pessoal, o Lázaro vai ressuscitar. Pastor, só um minutinho. Mas pelo que me consta, Lázaro morreu depois. Foi um sinal que Jesus fez, e todos que morrem disse assim: nunca mais você vai morrer, você está no sono. Ele só fez uma prévia, ele antecipou aquilo. E todos nós, que se morrermos antes da volta de Jesus, a Bíblia diz lá em 1 Tessalonicenses, que quando Jesus voltar, aqueles que estiverem vivos serão levados, e os que estiverem mortos, antes dos que estão vivos, serão chamados primeiro. Os mortos serão chamados primeiro, receberão um corpo glorificado e seguirão com Jesus. Nós somos a eclesia de Jesus, nós somos chamados para fora. Quando estamos prestes a sermos consumidos pela morte, por alguma coisa que nos mate a nossa fé, mate a nossa esperança, há uma saída. Jesus, Ele vem e nos tira para fora. Por que há pessoas que, mesmo sendo crentes em Jesus, mesmo sendo cristãos, estando na igreja, trabalhando inclusive na igreja, estão mortos? Porque não ouviram a voz de Jesus dizendo: vem para fora. Um dos maiores perigos que nós corremos é não escutar a voz de Jesus quando Ele está falando conosco, que Ele está falando com você agora aí. Há algumas coisas na sua vida que podem estar te sufocando e levar você à morte. Mas o que Jesus está chamando, vem para fora, Ele está dizendo, é eclesia, saia para fora, fora desse mundo. Que mundo? Este mundo que você está aí, Lázaro, não é a sua hora, você não tem que estar aí. E quando você morrer, Lázaro, a sua alma, o seu corpo vai ser enterrado, mas a sua alma não vai ficar nisso aí, porque há uma diferença. Eu vim para que vocês tenham vida. Ele quer trazer para fora. Fora de quê? Fora dos fracassos. Como é que é possível uma pessoa servir a Jesus e ser um fracassado? É porque ele deixou alguma coisa dentro daquilo que ele estava fazendo matar a vida dele, a vida espiritual. Quando nós trocamos a nossa vida espiritual por algo material, por algo que desvia o foco, nós estamos sujeitos a morrer. Mas Jesus está dizendo assim: Lázaro, vem para fora. Fora de um mundo enganoso, cheio de promessas humanas que falham sempre, fora de um mundo dos mortos, daqueles que já não apresentam vida aos demais. Mas agora vai acontecer uma coisa tremenda. No versículo 44, então o homem que havia morrido saiu da gruta. Que homem que havia morrido? Lázaro. Saiu da gruta, tendo os pés e as mãos atados com faixas de linho e o rosto envolto com um pano. E Jesus orientou-os, aos que estavam ali: retirai as faixas dele e deixai-o seguir. Essa é a melhor tradução. Deixai-o ir. Ir para onde? Deixai-o seguir. Seguir para onde, irmãos? Qual era a crença de Lázaro? O que a morte tentou interromper na vida de Lázaro? Tentou interromper um encontro com Jesus. E Jesus está nos ensinando que, mesmo sendo nós vivos, nós podemos estar sendo interrompidos para seguirmos aquilo que o nosso coração um dia disse: eu quero Jesus. Você se lembra o dia que você aceitou Jesus? Você se lembra o momento especial que você veio à frente chorando, aceitou, abraçou Jesus, eu quero Jesus? Naquele momento você disse assim: eu senti algo diferente. É o momento que você foi liberto. Você recebeu vida, liberto do pecado original, daquele que te levaria para a morte. Mas neste momento você ainda está atado. Lázaro tinha, na visão de muitos, a coisa principal: ele tinha vida. Mas ele estava atado, ele estava enfaixado. Aquilo que fizeram com ele para enfaixá-lo, tapando o seu rosto, tipo uma múmia, ele continuava daquele jeito. Então, não basta estarmos vivos, nós precisamos estar desatados para prosseguir, para caminhar, não para viver,
mas para caminhar. E quando somos vivos, mas estamos atados? Quando que isso ocorre? Quando nós não conseguimos, como crentes em Jesus, crescer para cima, crescer no relacionamento com Jesus. Ele chama isso de maturidade. Pense quantos anos você é crente em Jesus. Pense quanto tempo você é crente. Quanto tempo você aceitou Jesus? Como anda o seu grau de intimidade com Jesus? Você acha que adiantou? Você acha que estagnou? Você acha que cresceu tantos por cento e depois parou? Ou você acha que você decresceu? Há um versículo, e essa é a visão da igreja, e para os próximos 3 anos nós vamos perseguir isto, sendo que para o primeiro ano, uma delas nós já queremos resultado. Quando Jesus foi esquecido no templo pelos seus pais depois voltam lá, ele estava conversando com os doutores da lei, e José e Maria pegam Jesus e dizem: nós estamos te procurando, etc e tudo, mas eu não sabia que eu estava aqui, vamos embora. E aí Jesus diz em Lucas capítulo 2, versículo 52, que Jesus foi com eles, e Jesus crescia em estatura, em graça e em sabedoria ou conhecimento. E a igreja Shalom não pode ser diferente de todas as outras igrejas. As outras igrejas precisam ser, porque a visão que Jesus quer para a igreja é que nós cresçamos quantitativamente, qualitativamente, crescermos em maturidade, crescermos no conhecimento, mas crescermos também em graça. Hoje eu conversava com um irmão e eu disse, eu tenho uma sensação, irmãos, que muita gente, mas muita gente não sabe o que significa crescer em graça. E por que Jesus precisava de crescer em graça, se Ele era o próprio Deus? Primeiro, para ensinar. E segundo, para mostrar que o crescer em graça significa cada dia mais eu morro para algumas coisas e nasço para outras coisas. Eu morro porque Jesus permite que eu morra, e enquanto eu estiver sepultado, Ele está eliminando da minha vida algumas coisas. E quando eu ressurgir com Jesus, eu vou nascer num novo patamar, num novo entendimento de graça. O que é graça? Muitos respondem de primeira, é um favor imerecido, mas não é só isso. Graça tem 2 facetas. Ele é um favor imerecido, então você nunca deve dizer, ai, graças a Deus, olha, ganhei uma casa que o Senhor me deu, mas eu merecia, sabe? Não, meu irmão, aí você começa a errar, porque você não merece, porque senão não é graça. Se você comprou, mas se você ganhou de Jesus, é porque você não merece, porque tudo que Ele nos dá não é pelo nosso mérito, pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, isso é dom de Deus, para que não vos vanglorieis. Graça, além de ser um favor imerecido, é também uma arma para nós resolvermos problemas quando nós não temos condição de resolver, quando tudo falha, quando aquilo que você acha que não vai ser resolvido, a graça te basta. Quando ele disse para Paulo, Paulo disse, tira de mim o espinho na carne, tira esse espinho, e Jesus disse assim, a minha graça te basta. Jesus não estava dizendo para ele, o meu favor imerecido resolve o teu problema. Jesus está dizendo assim, a arma que eu vou te dar vai bastar para você vencer esse espinho e não se desviar de mim. Isso significa dizer, irmãos, que mesmo seguindo a Jesus, mesmo fazendo tudo o que Ele pede, as agruras vão nos alcançar, os problemas vão nos atingir. Muitas vezes nós vamos ter até vontade de desistir, mas não vamos desistir. Nós vamos muitas vezes ter medo, mas não seremos medrosos, porque nós temos a graça. A graça é quando não tem mais o que fazer, é a segunda faceta da graça, além do favor imerecido,
é essa faceta de eu te dou uma arma, que essa arma não vai falhar na sua vida. Então, Jesus manda desatar. Quando é que nós somos atados? Quando não conseguimos crescer para cima, maturidade, quando não conseguimos crescer em graça. E depois, quando não conseguimos crescer em sabedoria, em conhecimento. Estamos atados. Deixa eu dizer uma coisa, amados. O diabo, e a morte está ligada ao diabo, embora o dono da morte é também Jesus, ele que controla, ele tem a chave da morte e da vida em suas mãos, mas o diabo não tem medo de crente que tem uma Bíblia King James. O diabo não tem medo de pessoas que nunca faltam um culto na igreja. Não tem medo. O diabo não tem medo do seu dízimo. O diabo não tem medo das suas ofertas. O que o diabo tem medo, e ele treme, é quando você conhece a palavra de Deus. Porque é na palavra é que ele é derrotado. Foi na palavra que Jesus o derrotou. Quando você tem esse conhecimento da palavra, não um conhecimento técnico, é a espada que nós pregamos aqui recentemente. Não é um conhecimento de ler a Bíblia, de ouvir a Bíblia, mas é um conhecimento de estudar e entender, por exemplo, essa palavra que salta aos nossos olhos, é uma palavra revelada, é a palavra rema, que serve para este momento. É aquele momento, por exemplo, que você está aí ouvindo a palavra e está dizendo, puxa vida, eu tenho sido morto, eu estou morto em algumas coisas, algo na minha vida está morto, é estéril na minha vida, é porque Jesus precisa ir lá, mas você precisa entender que em algumas oportunidades Jesus vai deixar você feder 4 dias, para que nenhuma atuação humana possa intrometer naquilo que Jesus quer fazer na sua vida. Portanto, dentro das igrejas, irmãos, infelizmente, há pessoas que estão vivas, salvas por Jesus, mas estão completamente atadas. Atadas. É capaz que possa ver aqui nesta noite alguém que vai sair daqui com uma alegria tremenda, está vivo. Vai elogiar a mensagem, está vivo. Entendeu a mensagem, mas ao chegar em casa, basta alguma atuação do inimigo e a pessoa vai ficar desnorteada e não vai conseguir dizer, diabo, em nome de Jesus, do lado de lá da linha, aqui você não tem poder, na minha família não. Isso é uma pessoa desatada. Jesus está aqui hoje para te dar a libertação, em alguma área da sua vida. Ele não quer fazer um milagre, ele quer fazer uma libertação, ele quer te desatar. Ele quer fazer com que você entenda que você, Lázaro, morreu hoje, Marta, Maria, Lázaro não está ouvindo aqui porque está morto, Marta e Maria, ele está morto, eu vou ressuscitar. Mas isso é o começo e não o fim. Isso é só o começo. Porque outras vezes, Lázaro, ou você, Marta, ou você, Maria, ou vocês que estão me ouvindo, Jesus, estou imaginando Jesus pensando, vão ter problemas que precisarão de um milagre, mas vocês poderão perder toda a visão que eu quero passar para vocês, se vocês estiverem ligados no milagre. Há um texto que mexe muito comigo, um texto tão simples, irmãos, mas tão simples, mas como eu gosto de pregar, aqui na igreja, acho que eu já preguei umas 3 vezes sobre ele, João, capítulo 5, quando Jesus encontra um homem no tanque de Betesda. E aquele tanque de Betesda só ia para lá quem estava enfermo. Só ia para lá quem estava enfermo. Quem não estava enfermo ali é porque estava ajudando o enfermo a levar, porque ele não andava, a carregar. E aquele homem que Jesus chega atrás dele e pergunta, você quer ficar curado? Ele disse, eu não tenho ninguém para me levar. Olha como ele pensa pouco. Eu não tenho ninguém, para me levar para onde? E aquele moço diz, é porque há um certo tempo, um anjo desce no tanque e mexe a água. E se alguém entrar, o primeiro que entrar no tanque, após a água ser mexida, será curado de qualquer enfermidade. Eu não tenho ninguém que me leve lá.
O que ele queria? Uma cura. O que Jesus queria para ele? Algo superior à cura. Jesus disse: levanta, toma a tua cama e anda. Mais à frente, no mesmo capítulo, esse homem entra na igreja, estava lá e não sabia que era Jesus que tinha feito aquilo. Mas quando Jesus vai ao templo, encontra com ele, ele vê Jesus, e ali certamente alguém: Jesus, então, ele que é o Jesus. Aí Jesus diz assim: agora você já está curado, não peques mais. Quem completa o versículo para mim bem alto para sair na gravação? Não peques mais, mas para que não te suceda uma coisa pior. O que era pior daquilo? O homem há 38 anos estava enfermo, não andava. A salvação. O que é pior que isso? Jesus disse assim: olha, você está feliz com isso? Mas eu tenho algo superior. Não peques mais, para que não te aconteça algo pior. Porque isso daí, se você me aceitar, quando você for para o céu, você vai andar com as duas pernas. Mas se você perder a salvação, ainda que você tenha um corpo perfeito, você não entra no céu. Porque só entra se você receber a minha vida na sua vida. Em outro canto, os discípulos foram enviados por ele, os 70, lá em Lucas capítulo 10, e eles voltam maravilhados, dizendo, 2-2, foram 2-2, e eles voltam maravilhados: Jesus, em teu nome nós expulsamos demônio, até o demônio se submeteu a nós. E eles estavam numa alegria, porque antes eles tinham medo, e agora estavam sem medo. E Jesus disse assim: eu vi que isso aconteceu, mas não vos alegreis porque os demônios se submeteram a vocês, mas porque o vosso nome, o que é isso? Vida eterna. Não basta ter a sua vida, não basta viver, nós precisamos ser libertos. E qual é a área da sua vida? Eu te pergunto agora e peço que você faça uma introspecção. Qual a área da sua vida que está morta? Deve existir, não é possível que não exista. Qual é a área da sua vida? Pastor, na minha área nada está morto. Amém. Você vai ajudar a orar pelas pessoas e desatar aqueles que estão atados. Mas pode ser que você esteja atado. E eu não estou me referindo a atado para não servir. Não estou trabalhando na igreja, eu não sou obreiro, eu não sou isso, porque eu tomo. Não, é para seguir. Quando Jesus: desatai-o e deixai-o seguir. Seguir para onde? Seguir o rumo que ele traçou para a vida dele em mim. Seguir o objetivo que ele planejou quando me reconheceu, quando me conheceu e me aceitou como Senhor e Salvador. É seguir nesse sentido. Por isso eu estou te perguntando: você tem alguma coisa que tem impedido você de seguir? Não, Senhor. Não, Senhor, pastor. Eu não tenho. Eu estou convicto de que Jesus é o meu Senhor e Salvador. E por que você tem tanto medo? Por que você não consegue orar pelas pessoas? Porque você está atado. Uma pessoa atada não consegue orar por ninguém. Aliás, ele não ora nem por si, quanto mais pelos outros. Uma pessoa atada é uma pessoa que pensa nas coisas seculares. Como é que eu posso dar um jeito? Quem é que pode me ajudar em alguma coisa? E a pessoa desatada diz: sou livre, e eu clamo pelo sangue de Jesus. Ele vem e me acode, e Ele me liberta, e Ele me purifica, Ele me transforma. E eu queria entregar nas mãos do Senhor agora, se você me autorizar, aquilo que estiver morto dentro de você, ou alguma coisa que está viva que você precisa matar. Porque muitas vezes tem coisa que morreu que não era para ter morrido. E tem algumas coisas que estão vivas em você que tinham que ter morrido. Esse é o teor da mensagem. Então, se você entende que Jesus não foi fazer um milagre de ressuscitar Lázaro, mas foi mostrar para todos eles: eu estou vindo com uma proposta de vida diferente. Pode demorar 10 anos, pode demorar 20 anos, pode ser que Jesus volte para buscar a igreja e nenhum de nós esteja vivo,
mas uma coisa é certa: nos encontraremos com Ele, indo para o céu ou para o inferno. Todos iremos estar diante do trono branco um dia. Os seus, ele disse: vinde, benditos do meu Pai, recebei por herança aquilo que vos está preparado desde antes da fundação. E a outros ele dirá: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, que está preparado para o diabo e os seus anjos, os seus demônios. Todos estaremos. Pode ser que Jesus volte amanhã, pode ser que ele demore apenas um ano, mas o tempo que ele vier, nós iremos prestar contas. Mas antes disso, você está atado? Você tem entendido qual é o propósito de Deus na sua vida? Qual é o propósito? Você está servindo a Jesus para quê? Se você entende o papel de Deus na sua vida e o seu papel no Evangelho, você já está num ponto bem adiantado, mas pode ser que você esteja atado. E qual é a área da sua vida que está atada? Meu desejo é que quando você lê novamente essa história de Lázaro, você entenda que Jesus não foi simplesmente ressuscitar Lázaro, mas Jesus foi falar do plano da salvação e do que nós temos que fazer para dar um resultado esperado para ele. O que você tem feito? Pode ser que você não queira apresentar agora diante de Deus. Isso é com você. Quem somos nós? Quem é o pregador para dizer: não, você precisa fazer, você tem que fazer? Não temos essa capacidade. Se até agora o Espírito Santo não tocou a sua vida, é porque você não deixou o Espírito Santo tocar. Mas eu queria fazer algo. Eu queria orar pela sua vida. E hoje, às vezes eu chamo no altar, às vezes eu não chamo no altar, mas hoje eu queria deixar você livre. Há pessoas que têm um complexo, não conseguem vir ao altar. Outras pessoas acham que só se ele vier no altar ele vai ser atendido. Nenhuma coisa e nem outra. Mas uma coisa que eu tenho aprendido e aprendi desde a minha infância é que o altar, e aqui representado por isso aqui é um material de madeira que está aqui, com um tapete e tal, mas representa o altar, é algo diante de Deus tremendo. Por isso que nós, pastores, temos que zelar pelo altar. Não pode ser qualquer pessoa, com qualquer vida, que suba ao altar para fazer nada. Contei isso aqui uma vez, já tem muito tempo, lá na igrejinha antiga, no início ainda, contratamos uma faxineira. Não tínhamos ainda o Sr. João que fazia a nossa faxina. Durante alguns meses a pastora foi a faxineira. Aí depois nós conseguimos uma faxineira. E eu estou lá no meu gabinete, lá em cima, bateu na porta, era a senhora. Pastor, posso interromper? Eu falei: pois não, senhora, precisa de quê? Eu tenho que limpar lá no templo. Está aberto, pode limpar? Ela disse: não, eu tenho que subir no altar para limpar. Eu quero pedir a sua permissão para eu subir no altar. Vocês acreditam nisso, irmãos? Eu olhei para ela e perguntei assim: qual é a tua igreja, irmã? E ela olhou para mim, talvez pensando que eu ia dar uma bronca nela, e ela disse: qual é a igreja, que eu não vou citar aqui. E eu disse assim: parabéns, minha amada, a senhora está aprendendo. Não se sobe no altar, não se brinca, não se pula, não faz pique no altar. O altar é um lugar, representa isso, irmão. Então quer dizer, é igual a ceia do Senhor. Ah, isso é um pão, um mísero pão, um pedacinho de pão. Não, naquele momento ele foi consagrado para ser o corpo de Cristo. Então, se você desejar, todas as vezes que você sentir alguma coisa e desejar, faça isso, e faça de uma forma de coração aberto. Aproxime-se do altar. Vou repetir, você não precisa vir ao altar, mas está aberto aqui para quem quiser vir, ajoelhar. Outra coisa que Deus tem me ensinado, eu já aprendi há muito tempo isso, mas cada dia Ele fala mais, é sobre o ato de nós ajoelharmos. Quando ajoelhamos na presença de Deus, nós mostramos uma humildade e uma rendição. Estamos rendidos. E às vezes não é
pelo fato de ajoelharmos, que seremos atendidos. Mas muitas vezes nós queremos falar com Deus e nós temos uma cerviz dura. Isso aqui, ó. E Jesus disse assim: esse povo é um povo de dura cerviz. Ele, com a dura cerviz, ele não faz assim, ele não se rende, ele não se dobra. Você pode ter o que você quiser, mas se você não for humilde diante do Senhor, entendendo que só Ele pode resolver o teu problema, você vai continuar atado. E nós estamos aqui para ajudar você nesse sentido. Já fiz uma vez uma pregação sobre isso e pedi aos irmãos que viessem, e outros irmãos vieram e ficaram fazendo assim simbolicamente, desatando ele. Não vamos fazer isso hoje. Mas eu queria que você deixasse o Senhor atuar na sua vida. Primeiro, para ressuscitar aquilo que está morto. Isso é o mais importante agora. E depois, que Ele deixe você, através do Espírito, Ele lhe diga: pode seguir. Vamos ficar de pé. Queria que o Carlinhos estivesse aqui no teclado, Carlinhos. A partir de agora, se você quer vir ao altar, pode. Se você quer ficar aí, pode. Se você quer ficar sentado, fique. Mas eu queria que o seu coração estivesse em reverência com Deus e entendesse: Jesus veio me dar uma coisa que só Ele podia dar. 4 dias, na crença dos judeus, não tinha mais solução. O Senhor disse: a sua alma está na minha mão. Quando a sua alma está na sua própria mão, ela é uma alma morta. Mas quando a sua alma está na mão de Jesus, ela vive. E o Espírito Santo fala através do seu Espírito, o Espírito da sua vida. E a sua alma vive um momento completamente diferente quando você coloca isso na mão de Deus. Eu queria que você agora falasse sinceramente com Deus: onde é que eu preciso ser desatado? Onde é que eu preciso ser ressuscitado? Fala com Jesus agora. Eu não tenho a menor dúvida que o Senhor vai fazer alguma coisa na sua vida, se você for sincero. Retire todo impedimento. Sua cabeça, seus pensamentos, agora tem que estar voltado somente para Jesus. Aquilo que você quer fazer e não consegue fazer, é porque você está atado. Pastor, eu tenho orado, pastor, eu não deixo certo vício, eu não consigo deixar certo vício, é porque você está atado. Você começou um processo e parou ali. Jesus diz: além de te dar vida, eu quero desatar você. Então eu quero estar orando agora neste momento por todos aqueles que precisam de um milagre. Mas um milagre, não de um milagre: ah, meu emprego é um milagre. Meu amado, se você tiver emprego ou deixar de ter emprego, a sua salvação está ou não garantida. Uma coisa não está ligada à outra. Mas um milagre daquilo que você não tem conseguido fazer. É isso que eu quero dizer para você, em nome de Jesus. Se você acha que a sua vida com Deus ainda pode melhorar, então fala com Deus. Não seja influenciado. Cantamos hoje aqui que nós não sejamos influenciados, mas sejamos influenciadores. Não seja influenciado por palavras negativas de pessoas. Ah, não tem mais jeito, já está morto. Ah, que pena que está morto. Não. Enquanto eu vivo com Jesus, a minha vida é uma vida completamente diferente. E tudo, ainda que esteja morto, vai viver. Se há mais alguém que quiser vir ao altar e ajoelhar, pode vir. Do contrário, onde você estiver, eu queria que você
colocasse a mão no seu coração, para Deus falar contigo neste momento. Não deixa que nada, absolutamente nada, atrapalhe você agora. Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Pai, nós entendemos que essa história contada hoje é algo que aconteceu, assim como foi profético naquele tempo, está sendo profético hoje, Senhor. Senhor, muitas pessoas estão completamente mortas e vão se dar conta disso quando o Senhor vier buscar a sua igreja. Estão vivendo, estão trabalhando, estão se casando, dando-se em casamento, comprando e vendendo, como aconteceu nos tempos de Noé. E não perceberam quando veio o chamado, naquele tempo de dilúvio, que representa um arrebatamento também. Pai, em nome de Jesus, que nenhuma vida pereça, sem que o Senhor fale com essa vida. Que nenhuma vida feche os olhos, que ninguém morra, que ninguém perca, Senhor, a esperança que há em Ti. Eu coloco diante de Ti essas vidas. Senhor, em nome de Jesus, há vidas aqui que talvez já estejam desesperadas, frias, completamente frias, por não ter tido ainda uma experiência milagrosa contigo. Oh Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, nós sabemos que quando nós formos ressuscitados agora, ou quando nós fomos desatados, aqueles que eram os nossos companheiros vão ficar revoltados conosco, como ficaram com Lázaro, e no capítulo 12 eles procuram Lázaro para matar a Lázaro, porque o mundo, segundo a Tua palavra, por causa de Ti, vai nos odiar. Por isso, Pai, mate-nos para aquelas coisas, ou mate em nós aquelas coisas que nos levam ao mundo, que nos deixa o mundo nos tragar. Mate, Senhor, para que o mundo não tenha domínio sobre a nossa vida. O mundo espiritual, a nossa fé não pode ser abalada. Pai, em nome de Jesus, nós temos tido medo de perder o emprego, medo do dinheiro não dar, medo da nossa saúde não aguentar, medo da economia do país, medo, Senhor, de todas as formas. Isso não te pertence, Senhor, isso não te pertence. Por isso agora nós ministramos sobre as vidas que por alguma razão estejam passando por insegurança, qualquer tipo de insegurança, Senhor. O Senhor vem com poder, com autoridade sobre essas vidas, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Mestre, eu preciso de um milagre.